Estamos então iniciando uma nova reunião do grupo de estudos. Quero apresentar a justificativa do Dr. Pedro Osório. Ele não está presente porque está em viagem, retorna então logo possa ir para os nossos encontros. E eu gostaria de trazer hoje como proposta de debate para o grupo aqui um assunto que essa semana eu acredito que teve uma grande contribuição do Tércio com um e-mail que ele encaminhou aí, trazendo algumas questões aí sobre as discussões que nós vamos fazendo a partir da compreensão kantiana, né, sobre o problema do conhecimento, né? E também a gente poderia rapidamente voltar para aquela pauta que nós temos ali na porta de entrada, né, que se chama o Objetivo EVA, que é um trabalho que nós tentamos iniciar na última reunião. Por que o Objetivo EVA, né? Na verdade, é uma tentativa de tentar compreender como se constitui aquilo que nós chamamos de razão civilizada. Se nós fôssemos falar de uma racionalidade, nós diríamos que temos o homem não civilizado, o homem que nós denominamos de primitivo, né? Que trabalha com determinado tipo de inteligência, e a nossa razão que nós denominamos então de razão civilizada. O Objetivo EVA, então, é em busca dessa razão civilizada para tentar entender se é possível compreender esta razão. Bom, isso parte, obviamente, de colocar em ordem algumas questões que nós já examinamos aqui no grupo, que diz respeito de como se processam as relações que constituem isso que nós denominamos, então, de razão, né? Só para lembrar, então, se nós fôssemos tentar compreender toda a cadeia de acontecimentos que se dá desde que o homem diz, então, que passa a conhecer algo, até os processos que se ligam e se operam nessa estrutura orgânica que nós chamamos então de homem, né, para constituir esta razão, nós partiríamos basicamente, acredito que é um assunto que nós já temos mais ou menos aceito aqui como sem divergência, né, de que nós temos então um ser, o homem, segundo o que nós estudamos com as ajudas dos acúmulos da filosofia até então, chegamos à seguinte conclusão: o homem aprende com a experiência. Todo conhecimento humano tem origem nas experiências. Nós somos resultado das nossas experiências. Então, aquilo que nós chamamos de razão ou razão civilizada é a organização destas experiências dentro de um sistema racional, ou um sistema de ideias. Então, nós poderíamos dizer que o homem é homem porque é dotado de razão, da capacidade de ter ideias, de pensar. É uma outra coisa que nós não temos divergência, né? Bom, como é que se constitui essa racionalidade humana, então? Se nós concordamos também que ela se constitui pelo conjunto das experiências, nós vamos perceber que entre a experiência e a razão, então, tem um sistema, uma estrutura que se liga e funciona para permitir, então, que algo resulte em outro algo, né? Não vou trazer a objeção de Hume, né, para a relação de causa e consequência, porque não é essa a discussão aqui. Pode alguém imaginar que seja, não é essa a discussão. Então, nós temos, entre algo e algo, nós temos algo que medeia, que é o homem. Como é que essas relações se dão? Esse homem pensa porque ele é dotado de juízos. Juízos, então, o que nós poderíamos admitir, então, como essa dotação de juízos? Olha, essas experiências, ela compõem um conjunto, então, de ideias, que estas ideias são resultados de uma competência natural do homem, que é obter juízos, ou de produzir juízos, que nós poderíamos chamar de sínteses. O que são essas sínteses? Essas sínteses, elas são, então, o que? Resultado de algo que ocorreu durante um processo que nós temos, então, lá na ponta, um fenômeno natural, um acontecimento do mundo da natureza, que se relacionando com o homem, que é um outro fenômeno, então, este fenômeno imprime, causa uma impressão. Esta impressão é processada neste homem, que é uma estrutura orgânica, então dotado de sensibilidade. Então nós diríamos então que o fenômeno produz uma impressão, que é percebida por uma competência natural que se chama sensibilidade, e esta sensibilidade agora produz uma síntese, que é um juízo. Então vocês vejam que eu tenho um modelo para descobrir então o caminho que chega a dar razão ao fenômeno, essas duas pontas desse exame que nós precisamos fazer. Um ser dotado de razão, que produz síntese a partir de impressões que são recebidas da natureza através de fenômenos.
Então, essas impressões e síntese são as relações do mundo das experiências do homem. O ser humano que sente, né, estas impressões lhe produzem sínteses. Estas sínteses são aquilo que nós denominamos de juízos. O que seriam esses juízos, então? Bom, para examinar o problema dos juízos, nós também já trabalhamos isso diversas oportunidades aqui. Obviamente, eu não tenho a pretensão de expor novamente a complexidade desse problema todo nesta breve introdução que eu pretendo fazer sobre isso. Mas a questão dos juízos é assim, o ser humano, então, ele tem juízos que ele constrói por correspondência com fenômenos da natureza. Então, são juízos que buscam representar fenômenos. E tem juízos que são produzidos por correspondência com outros juízos. Não é mais o fenômeno. Porque a capacidade sintética do ser humano, ela é adquirida com a experiência, mas depois ela se emancipa e as relações trabalham com novas relações que não necessariamente precisam estar relacionadas a um fenômeno. Quando eu produzo, por exemplo, a ideia de um objeto, quando eu penso, né, sobre as minhas sensações que um determinado objeto me produz, por exemplo, eu falo de uma cadeira, né? Esta ideia, esta síntese da cadeira está referenciada, então, numa sensação que é resultado, então, de uma síntese de uma impressão de um fenômeno denominado cadeira que se produz nesse complexo mecanismo que é o ser humano. Então, uma impressão é um juízo de correspondência. Eu produzo um juízo, a síntese é um juízo que vai buscar uma sensação que, por sua vez, se corresponde com o objeto. Então, nós temos o objeto, a sensação e a ideia. Nós sempre temos entre o objeto e a ideia a sensação. O homem pensa objetos a partir das suas sensações. Todos os objetos que compõem meu sistema de inteligência são resultados de sínteses produzidas por impressões causadas por objetos na minha sensibilidade. Então, é uma relação entre impressão e síntese. São juízos de correspondência. Pois bem, como os juízos estão das correspondências, então então é o primeiro conjunto de juízos que eu componho no meu sistema de inteligência, ele está relacionado a uma sensação produzida por um objeto. Todos nós, seres humanos, quando estamos diante de objetos, recebemos sensações em graus, em níveis diferentes. As sínteses, inclusive, são produzidas em níveis diferentes, porque a depender do interesse do próprio sujeito com relação ao objeto, e a atenção que ele resultar para aquele objeto, ele vai ampliar o conjunto de sensações e aperfeiçoar o conhecimento que ele diz que detém do objeto. Mas é uma relação entre as sensações produzidas pelo objeto e as sensações e as ideias produzidas pelo indivíduo. Então nós temos um caminho a percorrer. Bom, então nós temos a razão, a racionalidade humana. A racionalidade humana é composta então de um conjunto de ideias que são resultado de uma associação de juízos. O conjunto de juízos produz então a razão humana. O conjunto das sensações produz os juízos. O conjunto de fenômenos produz as sensações. Então eu tenho um caminho que eu encontro lá no acontecimento natural da natureza até a constituição da racionalidade humana. Pois bem, então nós temos nesse projeto de objetivo, o projeto chamado Objetivo Eva, agora, já que esse exercício, porque na verdade essa questão dos juízos, ela exige uma outra explicação. Enquanto eu constituo juízos de representação com os fenômenos da natureza, eu tenho um sistema que as ideias, o sistema de juízo, eles representam objetos. Como o sistema de juízo representa objetos, eles não podem se confundir com os objetos, eles são juízos. Toda vez que alguém cobra a coerência entre juízo e objeto, fica sempre aquela questão. Não, juízos são juízos, objetos são objetos. Não existe correspondência, eu nunca tenho certeza a respeito das relações que eu faço, porque são relações apenas que são produzidas por um mecanismo chamado sensações. Como o homem recebe sensações parciais dos objetos, toda vez que forem cobradas explicações sobre os objetos, a quantidade de sensações que ele recebe dos objetos são muito limitadas e ele vai falar com esses limites, porque as ideias que ele produz são parciais. Podemos dizer aqui estamos diante de um pedaço de madeira, todos nós sabemos o que é madeira, dizemos até que é possível falar de um sistema sobre as madeiras do mundo, constituímos um sistema que nós vamos chamar então ciência das madeiras, mas na medida em que nós formos nos aproximar desse objeto e percebemos que é um conjunto de partículas que compõem esse objeto, nós vamos perceber que as explicações vão cada vez ficando mais difíceis e cada vez mais nós temos dificuldade de constituir relações entre sensações e juízos. E chega um determinado momento que a dúvida predomina. Então, nesse sistema de juízos de relacionamento, nós temos o quê? As nossas verdades. O homem constitui, através das suas experiências de vida,
um conjunto de sensações que constituem um sistema de juízos que correspondem às suas verdades enquanto ser humano. Então, todos nós temos verdades. As nossas verdades são individuais e são relações entre juízos e sensações produzidas por objetos. Só que no curso desse sistema de inteligência, com o desenvolvimento desse sistema, até pelo uso de forma organizada que nós fazemos através desse sistema de relacionamento que constitui as nossas verdades, nós vamos perceber que nós vamos produzir outros juízos que são relações de juízos com juízos. E que, portanto, agora, embora ele use como modelo os exemplos da natureza para poder se orientar na constituição desses juízos, eles não são juízos orientados por sensações. Eles são juízos orientados por novos juízos que se organizam a partir de expectativas de sensações. Por exemplo, o sujeito que constitui, que pela primeira vez, não conhecendo um fogão com chapa quente e coloca a mão em cima daquela chapa quente, ele a partir dali, ele constitui um sistema de ideias, ele tem uma verdade, uma sensação sobre aquele fogão, que ele não precisa no outro dia colocar novamente a mão em cima para saber que aquele fogão pode estar quente. Ele constitui agora, com esta síntese desta impressão, ele constitui uma nova associação e produz uma nova síntese que não está mais orientada pela sensação, mas pela memória da sensação. Então eu posso esperar que o fogão esteja quente no outro dia e não preciso mais colocar a mão em cima. Porque eu tenho a memória, e da associação de memórias com outras memórias, eu produzo expectativas. Eu poderia perfeitamente chegar ali naquele dia e o fogão não estar ligado. Mas, porque em princípio não é possível, só por informações visuais, você dizer se o fogão está quente ou não. Mas como eu crio a possibilidade de criar expectativas, então eu constituo um novo sistema de juízos. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que nós temos as nossas verdades quando nós estamos orientados por sensações. E a inteligência humana tem um sistema agora de crenças, que são os constituídos a partir das expectativas que ele cria do mundo na natureza, a partir das suas próprias verdades. E ainda nós temos dentro desse ambiente, que talvez seja o sistema de conhecimento mais aprimorado que a racionalidade humana já conseguiu desenvolver, que são os conhecimentos de juízos que se constituem a partir de associações com outros juízos que não estão orientados por sensações. Quando eu penso, por exemplo, sobre meus raciocínios matemáticos, eu constituo um sistema de juízo em que eu associo juízos e juízos e que eu posso dispensar perfeitamente todas as experiências do mundo da natureza e mesmo assim eu continuo associando um aos outros. E da associação desse sistema de juízo eu produzo um sistema de conhecimento que eu posso denominar, que nós hoje denominamos de conhecimentos matemáticos. A ideia do 1 eu posso produzir uma outra ideia idêntica à ideia do novo 1. E da associação do 1 e o 1 eu produzo uma ideia nova que é a ideia 2. Veja que eu produzo um sistema de conhecimento que dispensa objetos. É um sistema de relacionamentos de ideias com ideias. O que eu tenho aqui? Um ambiente de certezas. Eu tenho um ambiente de certezas, então, que orienta agora o sistema de relacionamento que eu utilizo para trabalhar com as minhas verdades, para produzir agora crenças cada vez mais próximas daquilo que efetivamente eu encontro nas correspondências do mundo da natureza. Então eu constituo o quê? Uma estrutura formal de inteligência. O que é uma estrutura formal de inteligência? É um sistema de relacionamentos. Esse sistema de relacionamentos, então, é o que vai compor aquilo que nós denominamos de inteligência humana. Todos nós somos dotados de uma estrutura formal de inteligência. Tanto que Descartes, no discurso sobre o método, ele inicia a crítica, o discurso sobre o método, falando exatamente disso. Todo ser humano se sente suficientemente dotado da capacidade de entender algo, ao ponto de jamais imaginar precisar pegá-la emprestada de alguém. Todos nós temos uma inteligência, uma estrutura formal de inteligência. O que é a estrutura formal de inteligência? É a ciência. Todos nós somos dotados de uma capacidade de ciência. Nós podemos falar da ciência vulgar e nós podemos falar agora da ciência organizada pela civilização. O que é a civilização, então? É a organização dessa estrutura formal de inteligência. O projeto objetivo EVA, então, é examinar essa estrutura formal de inteligência para verificar o que essa estrutura formal de inteligência consegue encontrar de correspondência agora com o sistema de inteligência que se relaciona entre o fenômeno e a impressão e a síntese. Porque nós temos 3 momentos que precisam ser separados aqui. Qualquer ciência que não faça isso
inicia de forma equivocada. Eu tenho a síntese, que é o resultado final, então, desse processo, que tem como origem o fenômeno, e eu tenho a impressão. Então, o fenômeno, a impressão e a síntese. O fenômeno no mundo natural da natureza, a impressão no homem racional, o homem produzido pela razão, e a síntese agora como uma estrutura componente desse sujeito que recebe impressões e produz síntese. O homem racional é uma estrutura de inteligência que tu precisa separar em dois âmbitos distintos. O homem racional é uma estrutura total, presente no universo, que no processo de evolução desenvolve um sistema de inteligência diferenciado, que é o objeto do exame que estamos fazendo aqui. Então, essa estrutura total, então, tem duas estruturas parciais. Então, o homem da síntese é o homem que pensa, o homem da impressão é o homem que sente. Das relações entre o homem que sente e o homem que pensa, se constitui, então, a razão humana, a racionalidade. E nós estamos, então, num processo de racionalidade que tem fundamentos em que nós podemos buscar em Eva, porque Eva é quem? Eva é a mãe. Em todo o sistema, toda a nossa cultura civilizada, nós somos criatura. E que nós identificamos em Eva, então, a mãe de todos nós, né? Então, qual é como é que funciona essa razão civilizada agora? É toda ela tentando sair em busca do pai. Quem é o pai no sistema civilizado? É o Criador. Nós somos criaturas, tem o Criador. Então, pai é Deus. Deus, pai, né? Como criatura, Eva como a mãe dessa civilização. E agora vamos tentar entender como os processos, então, que se dão entre os fenômenos e essa razão ocorrem. Onde nós colocamos essas ideias do pai e da mãe? O projeto Eva, para mim, é isso. Né? E aí nós vamos poder... Eu acho que nós não devemos jamais nos aventurar, e foi sempre um propósito aqui do grupo, nós nunca vamos examinar o homem. O homem que age... Porque nós podemos aí examinar o homem na política, o homem na sociedade e na política, o homem enquanto indivíduo, resultado de um processo biológico, natural, e o homem indivíduo, resultado das ideias que tem sobre o mundo. Nós não podemos, porque se nós formos fazer isso aqui no nosso grupo de estudos, nós nos perdemos imediatamente, porque todos nós temos ideias sobre isso. O que nós temos que examinar agora é esse processo que constitui a racionalidade daquilo que nós chamamos de civilização. O que é a civilização, então? É um sistema de ideias que organiza o mundo em que vivemos. Como ele funciona? Eu acho que aqui no grupo de estudos, eu não tenho a menor dúvida, pelo menos subjetiva, né? Obviamente não tem como eu transferir minhas dúvidas, a não ser a partir do meu exame subjetivo. Eu, pessoalmente, imagino ter encontrado explicações para conseguir pôr em ordem todos esses processos que iniciam lá, então, nas relações entre o homem e a natureza. O fenômeno, processo, porque alguém diria assim, não, mas como é que tu pode afirmar que isso é correto? Eu não estou examinando a inteligência humana enquanto uma estrutura orgânica. Isso quem faz são os geneticistas. Eles hoje estão fazendo os biólogos, o cientista que busca, então, os processos químicos, biológicos que constituem esse sistema todo que nós denominamos de estrutura humana, que compõe o homem. Isso está sendo feito lá por uma parte daquilo que nós denominamos de conhecimento científico. Não é a nossa função aqui. A nossa função aqui é tentar examinar os processos, como as coisas se ligam, quais são os relacionamentos que se estabelecem. Me parece que isso é possível de ser explicado. Porque tem toda uma estrutura orgânica que trabalha dentro de um sistema que é, então, eu acho que a grande questão que foi levantada aqui no nosso grupo de estudos, que é o sistema de inteligência hepta-animal. E por que o sistema de inteligência hepta-animal? Porque nós vamos perceber que na natureza, a vida, os organismos vivos se destacam pela existência de um sistema natural de inteligência. Todos os sistemas vivos são compostos naturais de inteligência. Então, se eu for reconhecer esta realidade, eu vou perceber imediatamente a primeira barreira que precisa ser retirada, então, para nós podermos levar esse estudo adiante, eu vou perceber
que entre o homem e a ameba, que são as duas, então a estrutura nas nossas investigações mais primitiva e a mais evoluída de vida, existe uma característica que coloca os dois no mesmo âmbito. São organismos que possuem uma capacidade natural de entendimento e de relacionamento com o meio em que vive, que assegura a existência da vida. Os organismos são organismos vivos porque possuem um mecanismo natural de inteligência que lhe permite sobreviver. Então, nós temos uma coordenação máxima universal, que precisa ser reconhecida aqui nesse sistema todo, é de que nós reconhecemos que a vida é a vida porque é uma capacidade natural de entender o meio que vive para atingir os fins da vida, né? Então nós vamos perceber então uma busca permanente desse organismo vivo pela sobrevivência. A segunda, para que ele possa sobreviver, ele se reproduz permanentemente. Tanto a ameba está permanentemente se reproduzindo enquanto estrutura orgânica, quanto o homem. Qualquer um dos dois, se cessar a reprodução, eles morrem. Cessa a vida. Então eu tenho uma estrutura orgânica que busca a sobrevivência e que se reproduz permanentemente. Entre a ameba e o homem agora entra a questão do desenvolvimento dessa estrutura viva. O homem se desenvolveu tanto essa estrutura viva que ele constitui agora um sistema complexo que lhe permite coordenar ações, não apenas pelas relações naturais agora, mas também por instruções produzidas pelo próprio sistema de inteligência do homem, que é a inteligência racional. De que forma essa estrutura viva procede, então? Tem uma parte dessa estrutura viva que é natural, orgânica, e que funciona independentemente da razão, que é o que mantém, então, em ordem essas duas instruções básicas, que é da sobrevivência e da reprodução. O homem não precisa, em momento algum, dar instruções para o seu corpo para recuperar-se de um corte, de um ferimento. Esse organismo vivo sabe o que fazer e procede como deve proceder e reproduz. Até pode a intervenção humana com medicamentos e produtos químicos interferir nos processos, acelerar, retardar, etc. e tal. Mas esse organismo vivo sabe o que fazer. Então ele está permanentemente, então, agindo dessa forma. E de que forma ele constitui essa inteligência racional? Não é também, assim como os juízes, o sistema animal precisa de muito mais explicações, mas esse organismo vivo, então, ele tem agora as suas sensações como um instrumento de constituição de um sistema de inteligência que são os seus juízos, as suas ideias que são produzidos por sínteses, que são resultados de impressões. Então, esta estrutura viva, ela ordena sensações no espaço. Todas as nossas sensações são resultados de um sistema de relacionamento em que as sensações humanas são produzidas a partir de relacionamentos que ela produz no espaço, a partir de 5 sentidos: tato, audição, visão, olfato e gosto. Então, essa estrutura viva tem 2 comandos de 7 sentidos, um que manda sobreviver e reproduzir-se, e outro que ordena as sensações do espaço. Agora, ele usa dentro desse sistema ainda uma outra divisão que precisa ser feita. Nesta estrutura orgânica, 4 sentidos são orgânicos e um é lógico. Então, o gosto, o olfato, o tato e a audição, elas são percebidas imediatamente por uma sensação orgânica do corpo. Então, as vibrações de moléculas de ar que chegam até o tímpano do ouvido produz determinadas ondas que o cérebro interpreta e produz um sistema de inteligência orientado, então, para as sensações auditivas. O gosto é uma relação direta, química, entre o objeto e o homem, né? O tato, a mesma coisa. O olfato também são partículas orgânicas que chegam até o corpo humano. Mas a visão não. A visão não tem sentido. A visão, ela funciona através de um sistema de estrutura puramente lógica, porque o ser humano dotado da retina, que decodifica diferentes comprimentos de ondas de luz, essa decodificação dos diferentes comprimentos de ondas de luz permite que ele organize cores e espaço e formas, e da ordenação dessas ondas luminosas pelo cérebro, ele produz agora, através de um processo sintético, aquilo que ele chama de imagens do mundo da natureza. Todas as informações visuais não são nada mais, nada menos do que informações lógicas produzidas por diferentes comprimentos de ondas elétricas.
Alguém diria, mas qual é a razão de você fazer essa separação? A razão é muito natural. Primeiro, porque enquanto o homem tem contato natural, orgânico, com boa parte das informações que ele recebe da natureza, a visual é apenas de natureza lógica, destituída de sentido. E tem mais um outro fator. A informação visual, ela chega com um tempo completamente diferente daquele em que o homem vive no mundo da realidade. Enquanto que as informações orgânicas são imediatas, as lógicas precisam das ondas luminosas, que muitas vezes precisam de milhões de anos para viajar no espaço para chegar até a retina humana. Ao ponto de nós podermos duvidar da existência da maioria das estrelas. Porque a quantidade de tempo que precisa para que a luz chegue até a minha retina é tanta, que me é lícito duvidar da existência delas. Porque como eu posso assegurar que hoje existe algo que me mandou uma informação há 1 milhão de anos atrás? Ainda existe. Ou se existe na organização das minhas sensações no espaço, nesse mesmo lugar que eu apresento como tal. Então, essa é a complexidade do tema que está sendo colocado aqui. A proposta é nós darmos, então, início a essa nova fase chamada Objetivo EVA, para tentar estabelecer se é possível entender como funcionam as relações que constituem aquilo que nós chamamos de razão civilizada. Essa razão civilizada é a razão que nós trabalhamos para organizar a nossa sociedade, né? Qual é o grande problema da razão civilizada? Porque como nós trabalhamos com o mundo de ideias, nem sempre esse mundo de ideias encontra correspondência no mundo da natureza. Mas nós nos guiamos pelas ideias e não pela natureza. A maior dificuldade do mundo contemporâneo, né, especialmente no que diz respeito às relações produzidas por sistemas de inteligência, como é o do Estado. O Estado é um sistema de inteligência aplicado à política, né? Então, nós criamos estruturas que só existem no mundo dos procedimentos e que não existem no mundo da natureza, porque a falta dessa correspondência é que acaba criando a maior dificuldade que eu vejo no sistema educacional do mundo em que vivemos. Porque se nós temos um sistema que produz de forma organizada as ideias sobre o mundo, me cabe então, enquanto educador, apenas organizar esse sistema de ideias. Porque cada indivíduo, a partir da ordenação das suas sensações, é que vai constituir a sua estrutura formal de inteligência e, portanto, o seu sistema de inteligência. Pois todos nós somos dotados de um sistema de inteligência. Ninguém nos coloca esse sistema de inteligência na nossa cabeça. É impossível. Aquilo que nós somos boa parte aqui do mundo do direito, inclusive né, o Guilherme, que está começando o curso de Direito esse ano, é impossível, o que dizia Kelsen, a constituição de um sistema de conteúdo espiritual objetivo. O que é um sistema de conteúdo espiritual objetivo? Você constrói um sistema de ideias sobre o mundo, e aí você usa esse sistema de ideias como mundo, como um sistema de conteúdo espiritual objetivo agora, para buscar a correspondência do homem. Então tem um modelo, tem o homem, ao invés de submeter o modelo ao homem, eu submeto o homem ao modelo. Então nós podemos investigar, é possível isso? Ora, se nós estamos certos que o sistema de inteligência é produzido por um processo que tem fenômeno, impressão, síntese e razão, nós não temos como substituir os sentidos por uma síntese. Nós não temos como exportar para o mundo dos sentidos algo produzido no mundo puramente da síntese. Porque o caminho é inverso. O que eu posso fazer no ambiente da síntese é constituir um sistema de referência que sirva para ordenar os sentidos. Porque cada um é dotado dos seus sentidos. A educação está equivocada. Eu não posso educar simplesmente imaginando que ordenando. Eu ordeno sentidos. Vocês vejam, o grande erro, perceberam a forma que está escrito Eva ali na frente, né? Não é por acaso aquilo ali. A forma que está escrita é exatamente para denunciar o que a razão civilizada faz conosco. O homem civilizado. Ela introduz na razão civilizada a crença nesse sujeito de que ele consegue pensar objetos. Todo sistema de inteligência racional é sempre tratando com objetos. Ora, os objetos, eles só têm sentido quando produzem impressões. Convido vocês a imaginar um local que vocês nunca estiveram. É impossível. Por que é impossível imaginar um local que nunca estiveram? Falta sentido.
Vocês já não foram provocados muitas vezes? Ah, vou te apresentar uma pessoa, ela é assim, ela é assado. E aí nós produzimos todo um sistema de ideias sobre essa pessoa. Quando encontramos, não tem a menor correspondência. Por quê? Porque não é possível constituir um sistema de conteúdo espiritual objetivo para dizer uma pessoa que ainda não existe, um sistema de sentido do indivíduo. Então qual é a função da educação? A função da educação é pôr em ordem as sínteses, mas sempre buscando estar orientada pelos sentidos. Por quê? Porque os sentidos são um conjunto de relacionamentos que se estabelecem através de sensações no espaço. As ideias são correspondências. Correspondências entre o quê? Entre sensações, impressões e juízos. Eu tenho, então, fenômeno, impressão, síntese, razão. Então, vocês vejam, entre a razão e o fenômeno tem o quê? Tem um sistema que se relaciona, impressões e sínteses. Essas impressões, então, estão uma parte dela como sínteses nas ideias e uma parte dela como impressões no ambiente dos sentidos. Então, eu tenho um homem que pensa e que sente. Como é que ele pensa? Relacionando. Então, ele relaciona o quê? Ele relaciona, então, nesse ambiente as suas certezas, que são relações com relações, e depois relaciona as suas verdades, que são relações de ideias que correspondem a sentidos. Esses sentidos são produzidos, então, das relações entre o homem que sente e o fenômeno. O homem que sente e o fenômeno, agora tu tem que buscar explicações de como esses processos ocorrem. Então eu percebo que nesses processos tem 4 que são de natureza orgânica e um que é de natureza lógica. Então eu tenho um sistema de inteligência que funciona com 4 sensações orgânicas, uma lógica e 2 de sentidos. Das relações entre os sentidos e as orgânicas, com a ajuda da estrutura lógica, eu produzo então a capacidade de imaginar o mundo. Nós imaginamos porque relacionamos sensações. Se nós nós perdêssemos a capacidade de relacionar sensações, nós perderíamos a capacidade de imaginar. Então, educar é organizar a capacidade de imaginar. E organizar a capacidade de imaginar é colocar essa capacidade de imaginar no espaço. Entre o sujeito que imagina e as sensações do mundo da natureza. Então nós temos uma estrutura lógica encadeada que pode ser pensada e pode ser levada adiante. Bom, nós indivíduos, enquanto indivíduos aqui, então, o que nós podemos fazer? É fazer um esforço para desvirar a nossa inteligência. O projeto EVA é isso, é um esforço para desvirar a inteligência. Usar um termo, não tem outra forma, não é essa a ideia total, né? Mas para tentar representar ela por uma ideia, então eu diria isso, desvirar. Por quê? Porque nós estamos imaginando que pensamos objetos, na verdade nós pensamos sensações. Capacidade de pensar é a capacidade de organizar sensações. É a capacidade de relacionar no espaço. E relacionar com inteligência, então, é relacionar em ordem. Eu só relaciono em ordem quando eu coloco em ordem aonde? No espaço. Porque se eu tenho um homem que sente, ele antes de pensar, ele tem um sistema de sensações que ele precisa organizar para poder pensar em ordem. É um trabalho subjetivo, pessoal, intransferível, né? E eu acho que a grande virtude, talvez, nosso grupo de estudos aqui até hoje tem sido exatamente essa. Nós abandonamos a história da filosofia, porque se eu não consigo usar o meu sistema de inteligência, que está aqui, né, todo ele composto em mim mesmo, né, a educação tradicional ainda me colocou na cabeça de que toda vez que eu tiver dúvidas, ao invés de buscar então no meu sistema de inteligência onde estão esses problemas da dúvida, eu vou buscar no dos outros. Isso é impossível. Eu posso até buscar no sistema de inteligência alheio a capacidade de relacionar. Por exemplo, a teoria da relação jurídica é uma teoria que organiza um tipo de conhecimento para pôr em ordem, para que eu não precise fazer tudo de novo. Eu posso buscar auxílio de alguém, então, que já me ajudou na ordenação, porque vivemos numa sociedade organizada. Então, constituímos um sistema de relacionamentos organizado. Então, quando eu submeto alguém ao mundo do direito, eu estou submetendo um sistema de relacionamentos, que tem uma estrutura com o Estado numa ponta e o indivíduo na outra. Por isso a necessidade do Estado. Um Estado, teoricamente, o Estado não, porque não precisa ser necessariamente o moderno. O Estado pode ser uma instituição primitiva. Há um Estado de natureza
nas tribos indígenas e, portanto, de submissão, e há sistemas que coordenam diferentes do sistema jurídico nosso, mas são sistemas que para aquele Estado é um sistema jurídico. Então, nós podemos examinar várias estruturas de inteligência que são constituídas para orientar o mundo da natureza. Podemos fazer isso aqui também. Eu até convidava a Rosângela hoje, né, para fazer uma busca na história da teoria jurídica brasileira, porque nós tivemos um período riquíssimo, maravilhoso, muito bem organizado todo esse debate do direito aí no final do século XIX e início do século XX. Convite que já fiz ao Tércio há mais tempo, né? Para nós pegarmos, e faço então a todos os demais que estão aqui, as pessoas que me ouvem, né? Aliás, nunca fiz um convite assim de forma tão... Mas vamos tentar buscar, além do trabalho de sábado das 10 às 11, que é um exercício para desenvolver a nossa inteligência, vamos buscar a aplicação, um estudo mais orientado, né, em outras áreas, porque eu acredito que se nós compreendermos como funcionam todos esses processos que ordenam os sistemas de inteligência, fica mais fácil levar os estudos adiante. Ora, eu vou estudar o direito. Olha, se eu vou usar um sistema de conteúdo espiritual objetivo, eu retiro o homem desse meio, eu retiro as sensações humanas, constitui lá um arquétipo de indivíduo perfeito, de um estado perfeito, das relações estatais entre indivíduo e natureza, e constitui um modelo lá, e aqueles que não se submetem, o uso da força faz com que se submetam, independentemente da racionalidade ou não do sistema. Agora, se eu reconheço que o direito é um sistema que organiza a força bruta nas relações sociais, eu vou perceber que, inclusive, o direito, quando não funciona, é porque ele corresponde a um determinado estado de natureza do homem e ideias. Todas as instituições humanas, elas precisam ser compreendidas dessa forma, do ponto de vista de perder as referências que organizam o sistema de inteligência e que ordenam esses conhecimentos. Mas não é a nossa tarefa, que a tarefa aqui agora é simplesmente compreender o problema que nós temos para tratar, porque tudo isso que eu disse até agora ainda não é uma resposta para nada. É uma tentativa de tentar entender como essas estruturas funcionam. Nós somos incapazes de perceber isso? Eu acredito que não. É difícil, muito difícil. Por quê? Porque nós precisamos jogar todas as nossas experiências fora. Jogar no sentido metafórico, né? O Dr. Pedro Osório um dia disse aqui, se eu jogar as minhas experiências fora, vou eu junto, né? Porque eu sou as minhas experiências. Com a alta sabedoria dele, ele explica isso. Não é jogar fora no sentido de desprezar as nossas experiências, mas tentar perceber que é necessário separar aquilo que é produto das nossas experiências do que aquilo que é produto das nossas ideias. Aprender a fazer essa separação, então, é assumir o domínio de uma parte da nossa inteligência que foi corrompida pela educação tradicional. Porque a educação tradicional é toda ela focada em tentar corromper, porque se eu percebo o que eu penso, porque eu relaciono sensações, o processo educativo não tem muito o que fazer. Ele apenas tem que me auxiliar na ordenação das sensações. Isso é muito. Hã? Isso é muito. É bastante. Tanto que não é feito. O que muito dificilmente é feito. Isso é muito. Conseguir. Pois é, mas aí eu preciso botar na cabeça desse indivíduo que pensa que ele não pensa objetos. E a educação faz o contrário. É nesse sentido, por isso. Claro, se eu conseguir ordenar sensações, atingir o ápice do... Aí a educação tem uma função... total. Enorme. Sim. Fundamental. Mas é isso. Desculpe, Rosângela, tem sido assim em todas as reuniões. Eu me penitencio, digo que não vou fazer, e prometo que... Né, mas assim, eu venho fazendo um esforço desde 2006 nesse sentido, né? Não apenas eu, mas o grupo todo aqui. Com algumas exceções, o Dr. Pedro Osório também esteve presente em quase todas as nossas reuniões. E o que eu percebo entre a minha experiência e a experiência do Dr. Pedro Osório, então, que somos dois dos mais antigos aqui no grupo, é que nós nos separamos num determinado momento. E talvez a diferença de idade, o processo todo de formação dele, né, é que vai tentar... O Dr. Pedro Osório, ele constituiu todo um sistema de inteligência, toda a vida dele foi organizada através de um sistema de inteligência ordenado pela natureza, pelo mundo da natureza. Então ele é um homem, né, que tem a mais absoluta coerência. Eu desconheço uma pessoa, é uma pessoa que eu tenho grande admiração, sempre que posso eu registro isso, né? É um homem assim
exemplo de ser humano para mim, enquanto indivíduo social, o Dr. Pedro Osório. Ele está orientado, então, pelo mundo da natureza. Ele organizou, pôs em ordem, age de acordo com certos postulados de natureza moral, e, portanto, ele... Então, o problema todo é isso. Bom, quando ele... Toda vez, então, que ele vai examinar qualquer problema da filosofia, ele submete a esse sistema. Ele deduz todas as conclusões, né, sobre o mundo em que ele vive, sobre a natureza, sobre as coisas, sobre o universo, sobre Deus. Ele deduz desse sistema, então, o sistema de ideias que ele constitui, que ele chama de ciência. E eu me separei dele no medida que eu disse o seguinte: não, tudo bem, eu reconheço a importância disso, eu não nego a importância disso, nós somos, inclusive, o resultado disso, mas eu quero saber de uma outra coisa. Eu quero saber o seguinte: como é composto o sistema de relacionamentos utilizados por esse sistema de inteligência? Então, como nós pensamos, o que é a atividade de pensar? Vocês já pararam um pouquinho para tentar... Ora, eu vou colocar mais ou menos como eu imagino os processos orgânicos. Tem diferentes pesquisas que nós temos sendo feitas aí, que a gente lê, inclusive não é nenhum conhecimento aprofundado, científico, no sentido da palavra que a ciência usa, né? Mas todos nós somos dotados de informações suficientes para tentar entender um pouco os processos. A tomografia tem revelado a seguinte questão. A pessoa humana, quando o sistema de inteligência, então, são ligações entre diferentes regiões do cérebro. Estas impressões, que são causadas por fenômenos, quando elas imprimem no homem, o que é imprimir, então? Elas vão ligar diferentes regiões do cérebro. E a depender da região do cérebro que esta impressão liga, ela cria, então, uma relação entre a sensação e o fenômeno. Então, a relação de cores é uma relação entre uma impressão e um fenômeno causada por ligações neuronais que se dão, chamada de sinapses, então, em diferentes regiões do cérebro, produzidas pela impressão. Esta impressão, então, programa o cérebro humano. E a memória, então, do ser humano é a capacidade de ir buscar agora, então, lá no cérebro essas informações e produzir uma nova relação, que é a síntese, que é a ideia. Então, eu tenho uma região do cérebro que é responsável por um sistema de ideias, e eu tenho uma região do cérebro que é responsável pelas impressões. Pensar, então, agora é relacionar. Só que nós iniciamos a pensar de que forma? Relacionando impressões com impressões. Porque a razão humana não é um juízo único. Ela não é produzida por uma única síntese. Não é produzida por uma única impressão. Ela é produzida por um conjunto de impressões que são associadas por um conjunto de sínteses. Então, um conjunto de sínteses associados, eles conseguem encontrar nessa estrutura cerebral as regiões onde foram produzidas as impressões. E então eles buscam essas impressões e constituem sinapses. As sinapses, então, seriam as ligações que eu produzo na inteligência racional das impressões que eu tenho no mundo dos sentidos. Então, eu tenho aqui a produção de um sistema de inteligência orientado. Estas ligações produzidas, então, através de sínteses, que são resultados de impressões, que ligam diferentes regiões do cérebro, elas vão coordenar uma estrutura orgânica que busca impressões do mundo da natureza. Então, o ser humano é o que? É um composto orgânico que se busca informações através de impulsos elétricos. O nosso cérebro, ele tem... nós pensamos porque processamos impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são buscados onde? Através de um sistema nervoso. O sistema nervoso, então, através das sensações, em diferentes regiões agora dessa estrutura orgânica que é o corpo, produz impressões elétricas que são recebidas pelo sistema, então, nervoso, que é encaminhada pelo cérebro, essas impressões elétricas, que produzem, então, impressões nessa estrutura orgânica que é o cérebro, e que permitem agora depois serem recuperadas. Elas são permanentes. Essas estruturas elétricas que se ligam no cérebro são permanentes, elas buscam ser recuperadas. Aí depois o ser humano, com a capacidade racional de pensar, de constituir um sistema de ideias, ele produz nesse sistema de ideias novas impressões elétricas que vão agir sobre o sistema nervoso central e que vai coordenar a ação.
Então, quando eu movimento a minha mão aqui, é resultado de um processo de retorno da síntese agora para impressão. Eu coordeno agora todo o sistema que me ensinou a sentir, a retornar estas ações e produzir reações, ações humanas. Eu caminho, eu falo, eu movimento braços, eu uso de certas estruturas que são coordenadas agora por um sistema de inteligência que está organizado num sistema separado, que nós denominamos de racional. Então vocês vejam, não é nada de extraordinário isso, está aí presente no mundo da ciência. A toda hora nós estamos descobrindo coisas novas em diferentes pontos que eu imagino, por ter pensado um pouco sobre isso, coloquei em ordem dessa forma. Se eu estou certo, não sei, mas as minhas ideias, elas se relacionam entre elas todas, né? Depois, quando eu vou buscar nesse ambiente de sentidos, eu encontro correspondência, e quando eu vou relacionar no mundo os fenômenos da natureza, volto a encontrar novamente correspondência. Então há uma ordem natural no sistema educacional do ser humano ou da vida. Há um sistema de inteligência natural. As diferenças entre os homens são as escolhas na ordenação desse sistema de sentidos. Olha, se eu submeto uma pessoa a um estado de violência permanente, todo o sistema de inteligência desse estado de violência permanente vai ser organizado para organizar depois sínteses para coordenar ações de violência. Pois foi isso que eu produzi no sistema de inteligência. Agora, se eu constituo um sistema de inteligência de afeto, todo o sistema de sínteses vai ser resultado de um sistema de predições que vai retornar na forma de afeto. Essa é a razão que eu chamo tanto a atenção sobre a comunidade Guarani, que não sei por que as pessoas não entendem isso. Quer mudar o mundo? Pega o exemplo deles. Pega uma educação voltada, como eles fazem, né? Orientada pelo afeto. E pega essas educações que a gente percebe em vários lugares, orientada pela violência. Cria um filho dando afeto e outro dando varadas. Porque na antiguidade os filhos não eram educados para viver em sociedade, eram educados para ser força de trabalho, para obedecer ordens, para ir para a guerra, né? Então era todo um estado de violência permanente, a sociedade era um estado de violência permanente até bem pouco tempo. Então vocês vejam que se nós formos fazer um exame entre o fenômeno e a razão, tendo então a síntese ou a impressão, que é resultado da impressão como o sistema orientador de tudo isso aqui, nós temos várias opções, nós podemos criar vários sistemas de educação, a depender do objetivo que queremos enquanto indivíduos e seres humanos, né? Mas o papel da educação é orientar sentidos, mais nada, porque o resto o ser humano tem que fazer sozinho. Eu não vou transferir a minha inteligência para o Tércio, eu não vou transferir para a Rosângela, para a Irene, para o Júlio, para a Adriana, para ninguém, para o Guilherme, para o Lucas, não consigo, a minha inteligência é minha, porque ela é resultado de um processo. E eu não consigo produzir impressões a partir da síntese. O que a educação atual imagina ser possível, e erra, é que ela imagina ser possível produzir um sistema de sínteses que depois vai resultar lá no final num de impressão. Ou seja, tu vai conseguir imprimir no ser humano, nessa estrutura orgânica, algo a partir da síntese. Isso é impossível. Pois o processo é o contrário. Vira Eva. Vai entender tudo. Nós estamos sustentando a civilização, na verdade, é a negação de um homem que organiza um sistema de inteligência a partir dos sentidos. Você nega, inclusive, isso quando você constitui sistemas, né? E que vai buscar o quê? Vai buscar exatamente trabalhar em cima das instruções básicas da vida, né? Todos, por exemplo, nos sistemas religiosos atuais, quais são as duas grandes linhas assim de orientação dos sistemas religiosos? A ameaça da morte, do castigo eterno, que é ataque a um dos sentidos endógenos do ser humano, que é a sobrevivência, ou então interdito à reprodução, que é colocar o pecado, né, como o sistema base, ordenador de todo o sistema de inteligência religioso. Ou você tem o pecado, ou você tem o castigo eterno. Ou você ataca o sentimento endógeno da reprodução, que ela não é apenas orgânica interna, depois ela é exógena. Na verdade, uma busca de reprodução permanente do indivíduo. Todos os organismos vivos não se reproduzem apenas enquanto estrutura orgânica, mas depois no mundo da natureza, né? Então os sistemas religiosos, eles colocam um interdito
ideia de reprodução, ou então, não apenas com o castigo da morte, né, do castigo eterno, da morte, do castigo eterno durante a morte, mas durante a vida, né? Sistemas religiosos que ameaçam com a violência mesmo aqueles que não seguem as suas ideias. A morte é real, não é só imaginária, como em alguns sistemas, civilizações que organizam só no sistema de ideias. São pensamentos, ideias para pôr em ordem e pensar. Eu acredito que nós temos condições de levar muito adiante, produzir e pelo menos as bases para um novo sistema de conhecimento. Qual era a contribuição kantiana nessa? Que o Paulo referiu no início ali que tu tinhas colocado. A questão do Kant, na verdade, ele usa o recurso da intuição, né, para negar o sentido. O Tércio chamou a atenção sobre isso, né? O Kant diz o seguinte, que o conhecimento não é algo dado entre o sujeito e o objeto, mas o sujeito e ele mesmo, né? Através do que? Da ordenação da intuição. O que é a intuição na teoria kantiana, né? O Kant vai dizer o seguinte, que aquilo que nós chamamos de sistemas aquilo que o homem recebe através dos sentidos do mundo da natureza são intuições, dotadas de uma objetividade, né? Essas intuições, então, elas são ordenadas depois com a ajuda da categoria do tempo e do espaço. Então a intuição, na verdade, seria aquilo que eu percebi pelo menos dessa forma, né? Porque eu li algumas vezes Kant, e ele é um sujeito maravilhoso, complexo e produto de uma época que não é mais a nossa. Então nós não podemos querer pensar Kant com o nosso sistema de ideias. Mas ele produz um sistema em que ele, como ele se deu por conta da dúvida que já Descartes havia percebido, né, em 1634, ele registra nessa obra maravilhosa que é o Discurso sobre o Método, e que eu realmente tentei ler. O Descartes faz um apelo interessante que eu quero chamar mais uma vez a atenção. Eu lendo o Discurso sobre o Método, num determinado momento lá, Descartes diz o seguinte, que depois de ter ouvido outras pessoas que teriam dito, que entenderam o que ele disse, falar sobre o que ele falou, né, ele diz que não teria reconhecido as ideias dele. Então ele diz, por isso eu faço um apelo a todos aqueles que me sucederem, que jamais acreditem em algo que tenha partido de mim, sem que eu mesmo tenha divulgado. Porque Descartes já havia percebido esse problema da dúvida cartesiana. Não é uma ideia fácil de compreender o que Descartes descobre naquele momento ali. Qual é realmente a grande descoberta que ele faz. E Kant depois, a grande contribuição kantiana vai ser porque Kant vai descobrir que ele chama de juízos sintéticos a priori, que na verdade são juízos sintéticos puros, que são os juízos matemáticos. Ele vai identificar na matemática e abandona, não era esse o objetivo. Então o que o Kant vai fazer para constituir todo o sistema metafísico da ciência, da natureza, que era a busca que ele tanto fez e que todos os demais filósofos da sua época que lhe antecederam também fizeram? Ele vai tentar dizer o seguinte, bom, se a natureza está sempre sujeita, né, à objeção da dúvida, eu teria um ponto de partida para constituir um sistema de ideias que não sofresse a objeção dos céticos. Ele vai dizer o seguinte, então, que teria os juízos sintéticos e os analíticos, os juízos a priori e a posteriori. Nos juízos analíticos a priori, ele traz um exemplo ali que talvez seja a grande contribuição. Ele vai dizer o seguinte, o que é um juízo analítico a priori? Sempre quando eu tiver um objeto em que eu não puder separar sujeito e predicado sem fazer com que o próprio objeto desapareça. Então ele diz o seguinte, todos os corpos são extensos. Ora, a ideia de corpo, se eu não pensar junto à destensão, é impossível, é uma ideia que não existe. É necessário pensar corpo sempre ligado à extensão. Ora, se ideia de corpo e extensão não pode ser separada sob pena de destruir o objeto, então eu tenho um ponto de partida agora para constituir um corpo, levar um corpo para o mundo das ideias. Ora, se eu consigo introduzir a ideia de corpo no mundo das ideias, agora eu posso dar a esse corpo um sistema científico para poder estudá-lo. Então eu dou a ideia de extensão, eu introduzo as grandezas da geometria, eu levo lá para dentro depois, se é que é possível. Ele próprio Kant, na Crítica da Razão Pura, ele fala sobre uma física pura, daí ele faz uma nota de rodapé que vale por todo o livro dele, que talvez não fosse possível falar de uma física pura, né? Mas, então, de uma física pura tu introduz a ideia de peso, agora tu leva o peso para o mundo das ideias, extensão, comprimento, largura, as ideias de Euclides, né? Que eu acho que são fundamentais. As ideias de Euclides deveriam ser entregues para os alunos no primeiro ano do ensino fundamental.
Ponto é algo que não tem partes, tem grandeza. Linha é algo que tem comprimento, não tem largura. Superfície é algo que tem comprimento e largura. É algo que serve de orientação para um sistema de inteligência e que não sofre objeção nenhuma porque não está orientado por objetos da natureza, só por um sistema de ideias. Então vocês vejam que Kant vai introduzir o quê? Como ele precisava agora de um mecanismo de comunicação entre esse mundo de ideias e o mundo da natureza, para não falar dos sentidos, das sensações, ele fala de intuição. Ele diz que nós temos a intuição pura, então, que serão as ideias de espaço e tempo. E nós temos a intuição decorrente, então, da capacidade da sensibilidade humana, que são as decorrentes dos sentidos. Então, das ideias intuitivas, né, das sensações, eu construo a ciência da natureza, que é uma proposta de metafísica da ciência da natureza. Por isso que quando você fala em metafísica da ciência da natureza, o que se busca é constituir um sistema de ideias que sirva de referência para depois examinar o mundo da natureza. E que o que o Descartes descobriu, e que depois nenhum filósofo mais conseguiu negar, e que inclusive não é possível negar, é que uma metafísica da ciência da natureza ainda é só um sistema de ideias. E que toda vez que você buscar correspondência entre esse sistema de ideias e a natureza, você vai ter sempre a objeção da dúvida. Tu jamais vai poder assegurar que elas se correspondem. Porque ideia é ideia e natureza é natureza. E o que o homem pensa sobre a natureza não muda a natureza. Agora, o que a natureza é, muda a ideia do homem. Então, o que precisamos fazer é buscar na sensação a ordenação da sensação, para que esse instrumento de ordenação, então, que é o que efetivamente faz a mediação entre as ideias e a natureza, posto em ordem, possa agora servir como uma referência segura para as sínteses, que são as ideias, que constituem o sistema, então, que é esse que nós chamamos de metafísico da natureza. Então eu tenho uma metafísica, mas ela é orientada por sensações, não tem outra forma. Negar isso é negar toda a possibilidade, então, é toda a evolução humana. Nós somos resultados das nossas sensações. O problema é que entre as sensações, entre o fenômeno e a razão, tem agora o processo educativo, cultural. Por isso que vocês vejam, então, voltando para o problema dos juízos, nós temos verdades que são individuais, não existem verdades universais. Nós temos certezas que são universais, verdades individuais, e temos crenças coletivas. Aquilo que nós chamamos de realidades culturais são diferentes sistemas coletivos de crenças. Por que a cultura ocidental é uma e a oriental é outra? Porque temos sistemas de crenças diferentes. O homem oriental e o homem ocidental, no plano do sentido, são os mesmos. Eles usam de modelos civilizados diferentes. O projeto Objetivo Eva é examinar isso também. Como se constituem essas diferentes culturas, quais são os elementos de ordenação de sentidos que são utilizados como referência para alterar uma cultura e outra. Porque se eu tenho aqui, em Santo Ângelo, eu não vou dizer, por exemplo, que um Guarani tenha menos capacidade de ser um físico nuclear do que eu. Jamais. Somos absolutamente iguais nas nossas capacidades. O que muda são as educações. Tanto que se eu suprimir um Guarani do meio em que ele vive e educar na nossa cultura, provavelmente ele, claro, com as diferenças que nós, seres humanos, também temos, eu tenho a condição de fazer dele um físico nuclear como faria do meu filho. Tem também, nesta inteligência de sentidos, é um assunto que já foi tratado em outras reuniões, a questão da memória da inteligência de sentidos. Nós vamos perceber entre alguns animais, a inteligência de sentidos, ela, em certa forma, ela é legada. Porque somente isso explica a razão pelas quais os pássaros já nascem sabendo fazer ninhos, né? Imagina que se fosse na nossa cultura, né, o ninho provavelmente já estava sendo feito em concreto, porque tem todo um... Mas o pássaro, enquanto que busca sobrevivência é reprodução, ele desenvolveu um sistema de inteligência natural que se comunica com o mundo exterior e com ações ao ponto de produzir um ninho para sobreviver. As abelhas, né, não tem nenhuma universidade universal de abelhas para dar modelos de favos. No entanto, elas produzem os mesmos favos aqui nos Estados Unidos. Elas herdam isso da inteligência de sentidos. A inteligência de sentidos, que na verdade também é aquilo que nós chamamos de inconsciente, ela é não apenas produto do indivíduo, mas da sua ancestralidade. Que tem uma certa lógica no processo evolutivo, né, das diferentes espécies.
Porque o homem que nasce, por exemplo, numa ilha, vivendo a todas as intempéries, em alguns milhões de anos, vai ser diferente do homem que nasce vivendo na cidade, com todo o conforto, porque a inteligência de sentido que vai ser do passado, e que Darwin já descobriu isso na evolução das espécies, né, é que vai transformar esse indivíduo agora organicamente. E aqui é o homem. Como é que essas relações se dão? Esse homem pensa porque ele é dotado de juízos. Juízos, então, o que nós poderíamos admitir, então, como essa dotação de juízos? Olha, essas experiências, ela compõem um conjunto, então, de ideias, que estas ideias são resultados de uma competência natural do homem, que é obter juízos, ou de produzir juízos, que nós poderíamos chamar de sínteses. O que são essas sínteses? Essas sínteses, elas são, então, o que? Resultado de algo que ocorreu durante um processo que nós temos, então, lá na ponta, um fenômeno natural, um acontecimento do mundo da natureza, que se relacionando com o homem, que é um outro fenômeno, então, este fenômeno imprime, causa uma impressão. Esta impressão é processada neste homem, que é uma estrutura orgânica, então, dotado de sensibilidade. Então, nós diríamos, então, que o fenômeno produz uma impressão, que é percebida por uma competência natural que se chama sensibilidade, e esta sensibilidade agora produz uma síntese, que é um juízo. Então vocês vejam que eu tenho um modelo para descobrir então o caminho que chega a dar razão ao fenômeno, essas duas pontas desse exame que nós precisamos fazer. Um ser dotado de razão, que produz síntese a partir de impressões que são recebidas da natureza através de fenômenos. Então essas impressões e síntese são as relações do mundo das experiências do homem. O ser humano que sente, né, estas impressões lhe produzem sínteses. Estas sínteses são aquilo que nós denominamos de juízos. O que seriam esses juízos, então? Bom, para examinar o problema dos juízos, nós também já trabalhamos isso diversas oportunidades aqui. Se ele está relacionado a uma sensação produzida por um objeto, todos nós, seres humanos, quando estamos diante de objetos, recebemos sensações em graus, em níveis diferentes. As sínteses, inclusive, são produzidas em níveis diferentes, porque a depender do interesse do próprio sujeito com relação ao objeto, e a atenção que ele resultar para aquele objeto, ele vai ampliar o conjunto de sensações e aperfeiçoar o conhecimento que ele diz que detém do objeto. Mas é uma relação entre as sensações produzidas pelo objeto e as sensações e as ideias produzidas pelo indivíduo. Então nós temos um caminho a percorrer. Bom, então nós temos a razão, a racionalidade humana. A racionalidade humana é composta então do que? De um conjunto de ideias que são resultado de uma associação de juízos. O conjunto de juízos produz, então, a razão humana. O conjunto das sensações produz os juízos. O conjunto de fenômenos produz as sensações. Então eu tenho um caminho que eu encontro lá no acontecimento natural da natureza até a constituição da racionalidade humana. Pois bem, então nós temos nesse projeto de objetivo, o projeto chamado Objetivo EVA, agora, já que esse exercício, porque na verdade essa questão dos juízos, ela exige uma outra explicação. Enquanto eu constituo juízos de representação com os fenômenos da natureza, eu tenho um sistema que as ideias, o sistema de juízo, eles representam objetos. Como o sistema de juízo representa objetos, eles não podem se confundir com os objetos, eles são juízos. Toda vez que alguém cobra coerência entre juízo e objeto, fica sempre aquela questão. Não, juízos são juízos, objetos são objetos. Não existe correspondência, eu nunca tenho certeza a respeito. Estamos então iniciando uma nova reunião do grupo de estudos. Quero apresentar a justificativa do Dr. Pedro Osório. Ele não está presente porque está em viagem, retorna então logo possa ir para os nossos encontros. E eu gostaria de trazer hoje como proposta de debate para o grupo aqui um assunto que essa semana eu acredito que teve uma grande contribuição do Tércio, com um e-mail que ele encaminhou aí, trazendo algumas questões aí sobre as discussões que nós vamos fazendo a partir da compreensão kantiana, né, sobre o problema do conhecimento, né, e também a gente poderia rapidamente voltar para aquela pauta que nós temos ali na porta de entrada, né, que se chama o Objetivo EVA, que é um trabalho que nós tentamos iniciar na última reunião. Por que o Objetivo EVA, né?
na verdade, é uma tentativa de tentar compreender como se constitui aquilo que nós chamamos de razão civilizada. Se nós fôssemos falar de uma racionalidade, nós diríamos que temos o homem não civilizado, o homem que nós denominamos de primitivo, né? Que trabalha com determinado tipo de inteligência, e a nossa razão que nós denominamos então de razão civilizada. O objetivo EVA, então, é ir em busca dessa razão civilizada para tentar entender se é possível compreender esta razão. Bom, isso parte, obviamente, de colocar em ordem algumas questões que nós já examinamos aqui no grupo, que diz respeito de como se processam as relações que constituem isso, que nós, obviamente, eu não tenho a pretensão de expor novamente a complexidade desse problema todo nesta breve introdução que eu pretendo fazer sobre isso, mas a questão dos juízos é assim, o ser humano, então, ele tem juízos que ele constrói por correspondência com fenômenos da natureza, então são juízos que buscam representar fenômenos, e tem juízos que são produzidos por correspondência com outros juízos. Não é mais um fenômeno, porque a capacidade sintética do ser humano, ela é adquirida com a experiência, mas depois ela se emancipa, e as relações trabalham com novas relações que não necessariamente precisam estar relacionadas a um fenômeno. Quando eu produzo, por exemplo, a ideia de um objeto, quando eu penso, né, sobre as minhas sensações que um determinado objeto me produz, por exemplo, eu falo de uma cadeira, né? Esta ideia, esta síntese da cadeira está referenciada então numa sensação que é resultado então de uma síntese de uma impressão de um fenômeno denominado cadeira que se produz nesse complexo mecanismo que é o ser humano. Então uma impressão é um juízo de correspondência. Eu produzo um juízo, a síntese é um juízo que vai buscar uma sensação que por sua vez se corresponde com o objeto. Então nós temos o objeto, a sensação e a ideia. Nós sempre temos entre o objeto e a ideia a sensação. O homem pensa objetos a partir das suas sensações. Todos os objetos que compõem meu sistema de inteligência são resultados de sínteses produzidas por impressões causadas por objetos na minha sensibilidade. Então, uma relação entre impressão e síntese. São juízos de correspondência. Pois bem, como os juízos estão das correspondências, então eles estão, então é o primeiro conjunto de juízos que eu componho no meu sistema de inteligência, nós denominamos então de razão, né? Só para lembrar, então, se nós fôssemos tentar compreender toda a cadeia de acontecimentos que se dá desde que o homem diz, então, que passa a conhecer algo, até os processos que se ligam e se operam nessa estrutura orgânica que nós chamamos então de homem, né, para constituir esta razão, nós partiríamos basicamente, acredito que é um assunto que nós já temos mais ou menos aceito aqui como sem divergência, né, de que nós temos então o homem, segundo o que nós estudamos com as ajudas dos acúmulos da filosofia até então, chegamos à seguinte conclusão: o homem aprende com a experiência. Todo conhecimento humano tem origem nas experiências. Nós somos resultado das nossas experiências. Então, aquilo que nós chamamos de razão ou razão civilizada é a organização destas experiências dentro de um sistema racional, ou um sistema de ideias. Então nós poderíamos dizer que o homem é homem porque é dotado de razão, da capacidade de ter ideias, de pensar. É uma outra coisa que nós não temos divergência, né? Bom, como é que se constitui essa racionalidade humana, então? Se nós concordamos também que ela se constitui pelo conjunto das experiências, nós vamos perceber que entre a experiência e a razão, então, tem um sistema, uma estrutura que se liga e funciona para permitir, então, que algo resulte em outro algo, né? Não vou trazer a objeção de Hume, né, para a relação de causa e consequência, porque não é essa a discussão aqui. Pode alguém imaginar que seja, não é essa a discussão. Então nós temos, entre algo e algo, nós temos algo que mediaria